Então vamos fazer um projeto hoje aí com o NTC, que seria o sensor de temperatura. Então aí está o diagrama elétrico, é um projeto bem simples também. Vamos ter uma fonte de alimentação com corrente contínua, podemos trabalhar com entre 9 e 12 volts, está ok. Um sensor de temperatura, a gente vai utilizar um NTC, que seria um Negative Temperature Coefficient, que seria um resistor dependente da temperatura, que aumentando a temperatura, então ele diminui a resistência elétrica dele. Um tripote de 10 kΩ, um resistor de 1 kΩ ligado na base de um transistor BC548, um LED 5 ou 3 mm está ok, e mais um resistor de 1 kΩ para limitar a corrente do emissor de luz ou LED. Então, a lista de componentes: tripote, NTC, resistor. Os resistores estão tudo de 1/4 de watt, tá? E adicionalmente a gente coloca uma placa PCI universal perfurada mais solda de estanho, para montar a plaquinha final. Então tá aí o tripote novamente, é um resistor variável, não deixa de ser um mini potenciômetro, vamos dizer assim, sendo que a gente utilizando 10 kΩ, se a gente medisse a resistência entre os terminais 1 e 3, nós mediríamos 10 kΩ, entre o terminal 1 e o 2, ou 2 e 3, nós mediríamos um valor de resistência variável entre 0 e 10 kΩ. O NTC que a gente vai utilizar, então ele é de 4,7 kΩ, esse que a gente está utilizando, está a simbologia dele. Então, de novo, é um resistor que depende da temperatura. No nosso caso é um NTC, ou seja, aumenta a temperatura, diminui a resistência. Se fosse um PTC seria o inverso, aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Mas vamos lá. Os resistores, na verdade, nós só utilizaremos de 1 kΩ. Então, o código de cores dele marrom, preto e vermelho, e tudo de 1/4 de watts, está ok. O LED, a simbologia do LED aí à direita, a gente não podemos esquecer que ele tem polaridade. Então, se for um LED novo, a gente pode olhar pelas perninhas dele. A perninha maior seria o terminal positivo. Caso seja um LED velho que você esteja utilizando e as pernas já tenham sido cortadas, a gente pode identificar pelo chanfro no plástico, na cabeça do LED. E esse chanfro indica aí o catodo, o terminal negativo do LED. Transistor BC548, vamos lembrar a pinagem dele, olhando na parte reta, a parte frontal do transistor, onde fica escrito o part number dele, é coletor base emissor. Então, não se esquecer da pinagem do transistor. Aí a foto da placa PCI que nós utilizaremos esse tipo de placa justamente para não usar percloreto de ferro, ok? Então, lembrando novamente, vamos montar primeiramente nosso circuito num protoboard, numa placa protótipo. Só para relembrar, então, uma foto mostrando os contatos do protoboard, para quem não tem muita prática com ele. Caso tenha necessidade, pode utilizar uns outros vídeos nossos aí para ver o funcionamento do protoboard. Então, tem aí a foto da montagem com o NTC no protoboard, tá? Em seguida aí a gente está vendo um vídeo testando o NTC no protoboard. Para aumentar a temperatura, então eu utilizei o próprio ferro de solda para simular um aumento de temperatura. Então vamos para outra parte, que seria a montagem da placa PCI, Então primeiramente a gente organiza os componentes na placa, tá? Só arranja elas na placa. Então, com a ajuda aí de um ferro de solda, estanho e um sugador, a gente pode então soldar os terminais na plaquinha de circuito impresso e fazer o circuito com a própria solda, tá? E para quem não tem experiência com esse tipo de placa, porque depois nós temos que passar um estilete e cortar as trilhas que estão curto-circuitadas, podem acessar esse vídeo abaixo aqui que ele explica um pouco melhor como produzir esse tipo de placa. Bem, vamos adiante então. Então aí está a foto final, do nosso circuito com o NTC e o videozinho aí mostrando então a parte prática funcional da nossa placa. Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail. Até mais.